Olá, crianças, ouçam com atenção, vamos contar uma história maravilhosa. Era uma vez, muito, muito distante, um deserto dourado, onde a areia era fina como açúcar em pó e o sol era quente como uma torradeira. Nesse deserto, viviam duas pessoas especiais. Um era um comerciante de seda, vestindo um manto brilhante, e o seu camelo transportava 5 peças da seda mais bela do mundo, vermelha como as cerejas, azul como o céu e dourada como o mel. Gostava sempre de dizer: a minha seda é mais preciosa que o manto do rei. Outro é um comerciante de água, carrega uma bolsa de água cheia às costas e caminha com um som barulhento. Diz sempre com um sorriso: a minha água é mais valiosa que as esmeraldas do deserto. Um dia, de repente, rebentou uma terrível tempestade de areia. Quando o vento parou, que horror! A caravana desapareceu, ficando apenas o comerciante de seda e o comerciante de água, e um pequeno oásis. Adivinhem? O que acontecerá a seguir? O comerciante de seda tem seda, mas a seda pode ser comida? Não. O vendedor de água tem água, mas a água pode ser usada como roupa? Não. Depois, começou a transação mais mágica, a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez. Cada troca está repleta de truques. Crianças, quem acham que terá grande riqueza no final? Será o comerciante de seda que tem tanta sede que a sua garganta fumega enquanto segura a seda? Ou o vendedor de água que treme de frio enquanto segura a água? Não se preocupem, deixem-me contar devagar. Sob o sol escaldante, queimando o infinito mar dourado de areia, uma caravana encontrou infelizmente uma súbita tempestade de areia. Quando o vento e a areia abrandaram, apenas 2 pessoas ficaram presas num pequeno oásis. Uma era o comerciante de seda elegantemente vestido, Allan, e a outra era o simples vendedor de água, Cassim. Allan tirou o pó do seu luxuoso manto e olhou com irritação para os bens espalhados. Das suas 30 peças de seda de alta qualidade, apenas 5 estavam intactas. Pelo menos a estas, consolou-se, estas sedas podem ser trocadas por um pequeno palácio na cidade. Não muito longe dali, Cassim estava ocupado a recolher bolsas de água espalhadas. O homem de meia idade, de pele escura, contou-os e sorriu satisfeito: 12 sacos de água, bebam com moderação, o suficiente para uma pessoa sobreviver durante meio mês. No primeiro dia, os dois viveram em paz. Allan limpou o suor da testa com um lenço bordado com fios de ouro, enquanto Cassim bebia cuidadosamente a água preciosa. Ao cair da noite, a temperatura no deserto desceu drasticamente. Allan enrolou-se num pedaço de seda para se aquecer, enquanto Cassim segurava a bolsa de água firmemente nos braços para evitar que congelasse. Ao meio-dia do dia seguinte, os lábios de Allan já estavam gretados. Aproximou-se de Cassim e disse-lhe com voz rouca: amigo, que tal eu trocar um pedaço de seda por 2 bolsas de água tuas? Os olhos de Cassim brilharam. Na cidade, uma peça desta seda podia ser trocada por mais de 100 bolsas de água. Conteve a excitação e fingiu pensar por um momento: está bem, já que estamos ambos em apuros. Após o acordo, Allan bebeu cuidadosamente um saco de água fresca, enquanto Cassim acariciava carinhosamente a seda macia, imaginando a riqueza que teria ao regressar à cidade. No terceiro dia, Allan trocou um pedaço de seda por 2 sacos de água. Desta vez, Cassim nem se deu ao trabalho de fingir hesitação e concordou imediatamente com o acordo. Allan calculou a quantidade de água que iria consumir e escondeu discretamente um dos sacos. No quarto dia, quando Allan voltou a propor o mesmo acordo, Cassim mudou de ideias. Espera, tocou com a barba rala no queixo, a situação é diferente agora. Quero um pedaço de seda por um saco de água. Allan franziu o sobrolho. Isso é contra as regras. Regras. Cassim riu, o seu riso seco como o vento no deserto. Aqui, a água é a regra. Observando os lábios gretados de Allan, Cassim percebeu que estava em vantagem. Depois de pensar um pouco, Allan disse a Cassim: posso usar toda a minha seda para trocar por toda a tua água restante? Não, só posso trocar por metade da água, calculou Cassim. Ok, troque por metade da sua água, concordou Allan.
Agora Alien tem 5 sacos de água, Kazin tem em troca 4 sacos de água e 5 peças de seda. Com o passar do tempo, Kazin contava sua seda todos os dias, 5 peças de seda de alta qualidade e valor inestimável. Achava-se muito rico e começou a importar-se com nada. Bebia um saco de água todos os dias. Alien calculou cuidadosamente o consumo de água e bebia apenas a maior parte do saco por dia. 5 dias depois, a situação inverteu-se. A água de Kazin acabou e começou a lamber os lábios gretados, ansioso. Alien tinha ainda um saco de água e bebia-a em pequenos goles. Mestre Alien, a voz de Kazin estava rouca como areia a roçar. Posso trocar um pedaço de seda por um pouco da sua água? A rã abanou a cabeça. Para que serve a seda no deserto? Então, 2 pedaços de seda pelo seu saco de água? A rã olhou para o horizonte distante. Olha, há nuvens escuras no céu. Talvez chove em breve. Além disso, abanou o saco de água. Não me resta muita água. Um traço de desespero brilhou nos olhos de Kazin. De repente, ajoelhou-se. 3 pedaços de seda. 3 pedaços de seda pelo teu saco de água. A rã suspirou. Há 5 dias, recusaste-te a trocar um saco de água por um pedaço de seda. Agora, quero 5 pedaços de seda por este meio saco de água. Os olhos de Kazin arregalaram-se. 5 pedaços? Mas eu só tenho 5 pedaços. Alien apenas bebeu a água em silêncio e parou de falar. Finalmente, a sede superou a razão. Kazin entregou toda a seda em troca de meio saco de água que salvava vidas. Nessa noite, a tão esperada chuva chegou finalmente ao deserto. Os dois abriram os braços para receber e beberam com vontade. O riacho formado pela chuva corria pelo oásis. Alien encharcou e lavou cuidadosamente as 5 peças de seda. E Kazin apenas pôde observar a riqueza que um dia lhe pertenceu regressar às mãos de Alien. Assim, quando a equipa de resgate de camelôs apareceu no fim do deserto com um som de din-din-dom-dom, a história de Alien e Kazin também chegou ao fim. Alien sacudiu a seda lavada, e continuavam tão bonitas como o pôr do sol. Sorriu e disse a Kazin, amigo, nos momentos mais difíceis, trocamos não só água e seda, mas também sabedoria, saber o que é realmente importante. Kazin coçou a cabeça e sorriu envergonhado. Sim, se eu não tivesse sido ganancioso, não estaria de mãos a abanar agora. Ahram pegou num pedaço de seda azul celeste do camelo e colocou-o delicadamente sobre os ombros de Kazin. Para ti, este é um presente que o deserto nos ensinou. Em primeiro lugar, viver é mais importante do que a riqueza. Em segundo lugar, partilhar é mais feliz do que monopolizar. Terceiro. Piscou o olho. Da próxima vez que encontrar uma tempestade de areia, lembre-se de segurar primeiro a bolsa de água. Os dois riram-se, e até o camelo bufou, como quem diz, vocês já deviam ter sido tão espertos há muito tempo. Crianças, adivinharam? O verdadeiro tesouro não é a seda, nem a água, mas saber escolher quando necessário e aprender a crescer depois de cometer erros. Assim como o luar no deserto, iluminando os perdidos. A sabedoria também iluminará cada pequeno coração que esteja disposto a ouvir a história. Ok, a história acabou. Boa noite, até a próxima.